Alguma vez uma cena como essa já aconteceu com você? Eu não te conheço, mas eu tenho quase certeza que a resposta é sim. Com tantas IAs hoje em dia, é até meio difícil escolher qual usar. Mas isso não importa muito, né? Desde que o trabalho esteja feito, tá tudo certo. Mas quando você usa um Copilot, um chat GPT da vida, você pensa em como essas IAs não impactam somente na sua vida, mas na sociedade como um todo. E antes de tudo, eu não acho que a gente deve extinguir as IAs por causa de um medo de revolução das máquinas. É algo muito de ficção científica. E fora que as IAs são muito úteis mesmo. Elas ajudam bastante a gente, não só no dia a dia, mas em outras áreas muito importantes. E você mesmo provavelmente sabe disso, né? Afinal, quem nunca usou o chat GPT para ajudar a fazer algum trabalho que precisava? Como eu acabei de dizer, você provavelmente já sabe que os impactos das IAs vão muito além das respostas úteis que elas te dão em alguma coisa. Por exemplo, na medicina, um artigo publicado pela revista Medicina S.A. revelando que médicos utilizam inteligências artificiais para ajudar a fazer diagnósticos precoces, que diminuem muito os riscos de um diagnóstico tardio, pode agravar doenças e prejudicar mais ainda a saúde de um paciente. E até mesmo outros artigos de outras fontes, como o da PUC de São Paulo e da CNN, confirmam esse argumento de que as inteligências artificiais são muito úteis para a saúde. Outra coisa que as IAs ajudam muito é a automação de tarefas, desde automatizar as coisas mais simples, como as recomendações em serviços como YouTube, Spotify e Netflix, onde uma IA passa vendo todo o seu histórico de consumo, vendo aquilo que você mais assistiu, e utiliza algoritmos complicados para fazer várias recomendações com aquilo que você tem mais chance de consumir novamente. Ou até mesmo automatizar tarefas mais complexas, como dirigir, onde as inteligências artificiais agem em tempo real, decidindo quando avançar, frear, desviar de obstáculos, calculando todas as variáveis que podem acontecer nas estradas. Mesmo com tudo isso dito, não é só de coisas boas que vivem as IAs, né? Obviamente. Um dos principais tópicos ruins que se vem à cabeça quando falamos de IA pode ser os deepfakes. A essa altura você provavelmente já sabe o que são deepfakes, mas mesmo assim, deepfakes, pra quem não sabe, é quando você tem um vídeo original de certa pessoa fazendo alguma coisa, por exemplo, cantando, dançando, e você usa inteligência artificial pra mudar a pessoa que aparece no vídeo ou a pessoa que fala no vídeo. Por exemplo, aqui na minha mão agora, você pode olhar o Manuel Gomes cantando Metallica. E com essas deepfakes, você consegue mudar qualquer coisa, basicamente. Corpo, voz, rosto. Inclusive, o Manuel Gomes tem muito desses covers. E é engraçado. Mas voltando ao nosso assunto dos deepfakes aqui, ao simplesmente pesquisarmos por 3 palavras-chave, a gente encontra uma infinidade de conteúdo relacionado. E quais são essas palavras? São bem simples. Menina, deepfake, escola. Pronto. Diversos casos em que meninas e até professoras foram vítimas de deepfakes, como podemos ver aqui. Pornografia deepfake se espalha por escolas da Coreia do Sul, publicado em 2024 pela BBC. Alunos são expulsos após usar inteligência artificial para criar nudes falsos de professor e colegas em escola particular em Cuiabá, publicado pelo G1 em 2024. E temos uma lista muito maior de casos como esse. Claro que a gente não tem somente os deepfakes como perigos das IAs. Hoje em dia, com a gente na internet, tudo conectado e tudo mais, a gente precisa ter cada vez mais segurança nos nossos dados, porque se acontecer um vazamento, vai ser bem preocupante. Vai vazar nossos e-mails, nossas senhas, nossas informações privadas. Com a chegada das inteligências artificiais, isso ainda ficou um pouco mais perigoso. Tipo, sabe quando você tá lá falando no seu celular, de repente mandando um áudio pelo WhatsApp, daí você fala alguma coisa sobre roupas, por exemplo, camisa de time. Daí você vai lá, meia hora depois, entra no seu Instagram, vai ver alguma coisa, e aparece um monte de propaganda de camisa de time. E você fica meio sem entender, porque você não pesquisou isso em nenhum momento. Então, te tentando vender isso. Isso é uma inteligência artificial agindo também. Quando isso acontece, na verdade, a gente só tem uma inteligência artificial que tá ouvindo aquilo que você tá falando e repassando as informações para outros aplicativos. Geralmente isso acontece com o WhatsApp. Porque o WhatsApp, por não ter propaganda, você não vê nenhuma propaganda no WhatsApp. Para você, o aplicativo não é monetizado, né? Mas ele é assim. Ele trabalha com um tráfico de informações, criptografias. Então ele basicamente vai pegar aquilo, usando uma IA, pegar as coisas que você falou, ver aquilo que você pode querer comprar futuramente, e manda pro Instagram, pro TikTok, e é assim que acontece. E você pode até pensar que isso pode ser bom, né? Porque as propagandas vão ser mais dinâmicas, mais maleáveis. Isso parece ser bom, né? Mas para pra pensar um pouco. Tem um robô meio que te espionando o dia inteiro, só esperando você falar alguma coisa que possa comprar. Isso é estranho, né? Pior, você não lembra de ter aceitado isso, né? As IAs elas aprendem com bancos de dados. E muitas vezes os dados desses bancos são fornecidos pelos próprios usuários. Mas também, em muitas ocasiões, os próprios usuários não sabem que estão fornecendo esses dados para treinar uma inteligência artificial. A gente tem como exemplo disso os testes de CAPTCHA da Google. Sabe aqueles testes de caixinha que você tem que ficar clicando em umas caixas chatas para você fazer login em alguma coisa, se autenticar em algum serviço? Quando você clica lá para reconhecer uma moto, carro, um semáforo, qualquer coisa que seja, você está fornecendo dados para uma inteligência artificial da Google, que vai ser treinada para reconhecer imagens. Por isso que você clica para selecionar motos, carros, estruturas, placas, que você está fornecendo informação para uma inteligência artificial. Você nem sabia disso, provavelmente. E você provavelmente não aceitou isso mesmo, mas eles fazem mesmo assim. Toda essa invasão da nossa privacidade com essas inteligências artificiais pode ajudar a vazar nossas informações. Como eu disse anteriormente, a gente vive num mundo muito conectado pela internet hoje em dia, e as nossas informações digitais, nossos dados, são as coisas mais valiosas que a gente tem. Teve até um caso em 2011 da PSN, da Sony, sabe, da PlayStation. A loja virtual da PlayStation teve nada mais nada menos do que 77 milhões de dados vazados. Os usuários tiveram senhas, e-mails, cartões, tudo importante
importante vazado. Agora, se em 2011, faz mais ou menos uma década já, faz um tempo, agora a gente tá muito mais conectado, a internet cresceu muito. Imagina isso com o TikTok, com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp até. Imagina como que ia ser isso, se naquela época já foi algo muito grande, foi uma bagunça imensa. Imagina com redes sociais dessa proporção. Com tudo isso dito, a gente conclui que as IAs, elas são realmente muito boas. Você não deve ter medo delas, nem nada assim. O único problema é que a gente implementa elas, nós, os seres humanos. E aí vai da gente, como sociedade, decidir como implementar elas. Se a gente vai implementar de um jeito bom, de um jeito ruim, a gente que decide. Por isso que é inegável a gente discutir mais sobre o assunto de inteligências artificiais, porque é um assunto muito recorrente e importante hoje em dia, principalmente no mercado de trabalho. Então é inegável também as pessoas estudarem mais sobre o assunto. E agora a gente aqui no finalzinho do vídeo. Queria agradecer você por ter ficado até aqui. Muito obrigado mesmo. Eu também queria falar que esse vídeo aqui, ele é feito por um grupo escolar do Senac de Taboão da Serra, chamado Operação IA. Nosso grupo, como tá no nome, fala sobre inteligências artificiais. E aqui no YouTube a gente quer falar sobre as coisas que cercam o mundo das inteligências artificiais. São mitos, ou coisas que as pessoas acreditam, ou coisas que parecem óbvias, mas na verdade não são. Além de trazer algumas informações sobre inteligências artificiais. E se você gostou do conteúdo e quer saber um pouco mais sobre o nosso projeto, é interessante você passar na descrição aqui do vídeo para ver o nosso Instagram. O link vai estar lá na descrição. Também aproveitando, na descrição vão estar as referências bibliográficas que eu usei para fazer a pesquisa nesse vídeo, sobre as partes da medicina. Então se você quer saber das nossas fontes, checa o link na descrição, vão estar lá todas as nossas fontes. Esse foi o vídeo e até a próxima. Tchau!